algo novo. Então, para nós entendermos, Paulo está escrevendo aqui à igreja de Corinto. Ele escreveu a primeira carta, uma segunda que foi perdida, então provavelmente foi 3 cartas, mas essa aqui é considerada como a segunda carta. Nós bem sabemos que Paulo ele era um homem que experimentou muitas dores no seu ministério. E ele sabia porque teve chamado no capítulo 9 de Atos, quando Deus manda Ananias ir orar por ele. Deus fala assim: vai Ananias, porque ele é para mim um vaso escolhido e eu vou mostrar para ele o quanto ele vai sofrer por amor ao meu nome. E quando o Paulo ele vem no ministério, foi um ministério sofrido. Tem ministério, querido, que a pessoa vai ficar tranquilo, mas tem chamado, que o peso do chamado é grande, que vai passar por muitas coisas nessa vida, mas enquanto vai passando, Deus vai sustentando. Enquanto vai passando, Deus vai dando graça, até porque quando Jesus fala para o discípulo, ele fala assim: olha, no mundo tereis aflição. Se me perseguir a mim, vão perseguir a vós. Mas ele fala: mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E ainda fala assim no livro de Mateus, capítulo 28, já no finalzinho: e eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Ele fala para os seus discípulos: vou enviar vocês como ovelhas em meio a lobos. O discípulo foi, evangelizaram e voltaram todos os 70 glorificando a Deus. Porque quando ele fala que vamos passar por um momento difícil, ele não está falando: tu vai sozinho, não. É como lá em Êxodo 14: eu vou pelejar. Aleluia. Às vezes com vocês e às vezes com vocês. Então ele vai escrever para a igreja de Corinto. Na primeira carta havia aquela dissensão na igreja. Estava havendo o que? Muitas coisas erradas. Primeiro, a gente vê lá, estava tendo coisas ilícitas em relação a relacionamento. Estava havendo a dissensão por causa dos dons espirituais, porque havia dom de revelação, dom de língua, dom de profecia, e ele estava naquele pensamento que cada um dom era um espírito diferente. E Paulo estava agora falando que, embora a diversidade de dons era diversa, era um espírito só que operava em todos. Ele estava trazendo sobre decência e sobre ordem. Nessa carta, como nós vemos aqui, estava tendo mais um conflito, porque a respeito da antiga aliança, que embora Cristo veio, é a tua nova aliança, muitas pessoas estavam vivendo ainda no passado, muitas pessoas estavam vivendo daquilo que ficou para trás, muitas pessoas estavam presas àquilo que tinha passado. Então Paulo vem esclarecendo, tanto como foi dito aqui no livro de Hebreus, Paulo, se foi ele realmente que escreveu aquela carta. Eu não disse que aquele te lembro se foi Paulo, não. O mais interessante que foi escrita. E ele fala assim que Cristo, ele é maior do que a lei. Cristo, ele é maior do que os profetas. Cristo é maior do que a antiga aliança. Cristo, ele é maior do que Moisés. Esse Cristo ao qual nós servimos, eu não sei o que tu passa, eu não sei o que te aflige, eu não sei qual é a tua dificuldade, eu não sei o que é que pesa na tua vida, mas a palavra está dizendo: Cristo é maior. Cristo, ele é maior, aleluia. E é esse Cristo como nós servimos, querido. Por isso toda a honra e toda a glória é para ele. Aleluia. Havia no meio dos crentes de Corinto, começaram a duvidar de Paulo. Uns, porque no meio do povo estavam surgindo falsos mestres, falsos ensinadores, que estavam distorcendo a palavra. E no dia de hoje, quantos não têm surgido? Quantos não têm se levantado? Quantos não têm distorcido essa veracidade? Queridos, em muitos lugares já não se fala sobre arrependimento, já não se fala sobre salvação, já não se prega sobre céu, sobre inferno, sobre renúncia, sobre a volta de Cristo. Então, querido, Paulo agora, ele estava agora em dúvida nos irmãos de Corinto. Por quê? Como foi dito aqui, Paulo era um homem que experimentava prisões, masmorras, correntes, açoites, e os irmãos estavam pensando: como pode um homem desse, ele dizer que é servo de Deus, ele agora abrir a igreja, nos instruir e passar por isso tudo? Os irmãos estão dizendo: então agora não dá a carta de recomendação. Os irmãos agora ele começa a questionar o ministério de Paulo. Tu já sabe quando alguém chega para tu e fala assim: se tu é crente, por que tu passa por tudo isso? Aí quando alguém fala assim: se tu é cristão, tu vai para a igreja, por que isso te acontece? Às vezes é nem pessoas que falam, às vezes nós mesmos começamos a questionar dentro de nós: Senhor, por que isso acontece comigo? Meu Deus, por que eu passo por tudo isso? Eu te sirvo, aleluia.
Eu entendo, querido, que às vezes quanto mais nós buscamos ao Senhor, maior vem as adversidades justamente para tentar nos parar. Mas eu tenho certeza que Paulo diz bem assim, ó, eu combati o bom combate. Se você for olhar o currículo daquele homem que ele passou, ele fala, eu combati o bom combate. Eu encerrei a carreira, mas guardei a fé. Agora eu vou tomar posse do galardão para estar me preparado. Aleluia. Então Paulo vai falar dessa resposta. Por que vocês querem referência? É só vocês olhar para vocês mesmos. Por quê? Porque aqueles irmãos eram fruto do ministério de Paulo. Era fruto do que Deus estava fazendo através de Paulo. Aquela igreja de Corinto estava estabelecida através da obra missionária de Paulo. Então Paulo estava dizendo, vocês querem uma recomendação, olhem para vocês mesmos. Porque a Bíblia diz que uma árvore ela se conhece pelos seus frutos. Não é pelos galhos, não é pelas folhas, não é pelo tronco, é pelos frutos. Aleluia! Tem árvore que é bonita, mas só serve para ser enfeite de jardim porque não tem fruto. Mas tem árvore que as pessoas olham, vê as folhas caídas, vê só os galhos, mas o fruto que ele dá, quando ela gera. Tu já olhou para o pé de siriguela? Quando ela vai dar fruto, as folhas caem todo dia primeiro. É como aquela árvore da figueira. Jesus vai lá no pé de figueira, ver se tem fruto, no dia só tinha folha. Ele falou, não serve. E tem pessoas que tacam pedra. É como tem uma frase assim, quanto mais fruto você dá, mais pedrada você vai receber. Lembramos da nossa infância, quantas pedradas já joguei em pé de manga para derrubar? Quantas pedradas já joguei em pé de goiaba para cair lá de cima, pé de abacate, para poder derrubar quando não alcançava? Não se assuste não quando você estiver buscando a Deus. Quando você estiver orando, quando você estiver focado em fazer a obra do Senhor, e vir as palavras contrárias, e vir as calúnias, vir os apontamentos, vir a adversidade, aleluia, é porque você está gerando fruto para Deus. Aleluia! Paulo está falando, olha para vocês mesmos, eu costumo dizer assim, ó, quando nós falamos, Senhor, me mostra um milagre, vai no espelho, você vai ver um milagre de Deus. Você vai ver uma obra de Deus. Não era nem para nós estarmos aqui hoje. Quantos livramentos, queridos, na nossa caminhada. Se nós pararmos para olhar nosso testemunho de vida, coisas que pessoas nem sabem, o que nós já passamos, não era nem para nós estarmos aqui hoje. Mas aprove Deus, aleluia, da livramento, da força, da graça, para que hoje nós chegamos aqui. Paulo, mesmo questionado, mesmo sendo confrontado, ele está falando, vocês são obras do ministério de Deus na minha vida. E poderia falar que, olha, todo aquele que está em Cristo, nova criatura é, porque as pessoas estavam presas ainda na velha aliança, no tempo da lei, no tempo de Moisés. Paulo agora vai esclarecer para ele que a lei não podia salvar. A lei ela apenas mostrava o pecado, revelava o erro das pessoas. Ou seja, tu pegou nisso, você errou nisso, você tropeçou nisso, mas a lei não podia transformar. A lei ela só fazia expor o pecado e o erro. Ela estava apenas apontando para alguém, que era necessário alguém morrer, era necessário alguém fazer um sacrifício de uma vez só para a remissão do pecado da humanidade. A lei apenas estava apontando para esse alguém. Queridos, é quando ele vai fazer agora uma metáfora para as pessoas entenderem de Corinto. Ele vai falar uma transição do Velho para o Novo Testamento. Ele vai falar quando Moisés ele subiu do Sinai, naquele tempo que ele falou, Deus, deixa eu ver a tua face. E Deus fala assim, Moisés, ninguém nunca viu minha face e permaneceu vivo. Isso me faz lembrar quando Deus ele representou a sua presença através da arca da aliança. As pessoas podiam até ver, mas não podiam tocar. A gente vê que quando Davi vai buscar a arca da aliança de volta para Jerusalém, que ele pega uns bois novos, coloca o boi, a arca em cima da carroça. Quem tinha que levar a arca eram os levitas. Ele coloca em cima da carroça e fala que quando os bois tropeçam, o Zá vai e toca para poder a arca não cair. E naquele momento ele morre. Não podia tocar. Mas a gente viu o ministério de Deus, quando ele veio Jesus Cristo, as pessoas apertavam ele. É quando fala que uma mulher pega na sua veste e fala, alguém me tocou. Aí o discípulo fala assim, uma multidão te aperta. Aquilo que as pessoas não podiam fazer na velha aliança, está fazendo agora. Te aperta, te oprime, tu fala que alguém me tocou. E não só podia tocar, que quando tocava recebia ainda poder, unção, livramento, graça. Aleluia! Então, Paulo está falando, quando Moisés subiu o Sinai, por mais que ele não pôde ver a face de Deus, mas a glória de Deus resplandeceu da face dele. De sorte que quando ele desceu, as pessoas não podiam olhar no rosto de Moisés. O que ele teve que fazer? Cobrir com lenço.
pessoas não podiam olhar para a face de Moisés porque a glória estava ali. Aleluia. Mas ele está falando, embora a antiga aliança, ela tinha glória, aquela glória era passageira. O brilho no rosto de Moisés passou. Aquela glória era transitória, ela não permaneceu ali. Mas ele está falando agora que através da obra redentora de Jesus Cristo, a glória ela resplandeceu através do Espírito Santo que atua na minha e na tua vida. Porque essa regra que nós também temos essa luz. Jesus fala assim: vocês são o sal da terra e a luz do mundo. Aleluia. Para muitos a luz ela clareia, ela dá uma direção para você no que pensar. Mas para muitos a luz incomoda. A Bíblia fala no livro de João que quando a luz raiou, a Bíblia diz que as pessoas amam mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Mas todo aquele que nós temos a luz, tem pessoas que olham e vê o brilho no teu rosto. Tem pessoas que você vai em lugar que você nem abrir a boca e fala: essa aqui é uma serva de Deus. Esse daqui é uma cristã. A Bíblia fala que toda vez que Eliseu passava, aquela sunamita falava assim: meu esposo, eu tenho um atentado, eu queria esse homem que toda vez passa por nós, é um santo nome de Deus. Aleluia. Aleluia. Mas nem todo mundo percebe, e não é porque você não tem a luz. A Bíblia diz que o Deus desse século cegou o entendimento de muitos. Então Paulo está falando: olha, a velha aliança, a antiga aliança, a glória era transitória, mas através do sacrifício de Cristo, a glória ela é maior, porque Ele resplandeceu e através do teu Espírito Santo, que hoje opera na igreja, no meio da igreja, e em nós, essa era a nova aliança. É por isso que ele estava falando assim: ó, todo aquele que está em Cristo, nova criatura é. Ou seja, aqueles que estavam na lei eram uma antiga criatura, mas através do sacrifício de Cristo, nós nos tornamos também uma nova criação. A Bíblia diz que nascemos com Ele, morremos com Ele e ressuscitamos junto com Ele. Nós somos uma nova criação em Jesus Cristo, mas só em Cristo somos uma nova criatura. Porque só Ele que Ele pode fazer um novo em nossas vidas. É verdade. Já que nós estamos falando de novo, a Bíblia vem trazendo várias referências. João lá no Apocalipse capítulo 28 vai falando: e eu, João, eu vi um novo céu e uma nova terra. Se existe um novo, é porque já teve um velho já. Outrora nós já fomos uma velha criatura. Talvez outrora nós éramos daquele lá que não aceitava desaforo. Ou talvez era daquele que fazia e acontecia. Era daqueles que faziam tudo contrário à vontade de Deus. Mas aprove Deus olhar para nós, aleluia, e falar: por mais que muitos não querem, eu quero. Aleluia. E nos transformar em algo novo. Nós estamos agora no novo ano 2026. Não sabemos o que nos espera, o que está por vir, mas somos um povo que vivemos por esperança, queridos. Que vivemos por fé. Eu tenho pedido a Deus um renovo, não só na minha vida, mas na igreja dele. Eu tenho falado para Deus: eu não aceito a mesmice. Eu não aceito viver no conformismo da mesma situação do ano passado ou de todos os outros dias. Porque às vezes nós até pensamos, até queremos: Senhor, eu quero mudar, eu quero a renovação, eu quero a transformação. Mas às vezes Deus está esperando, na verdade, é uma atitude nossa, é uma ação nossa. Josué estava lá, parado, abatido por causa da morte de Moisés. Mas ele fala: Josué, esforça e tenha bom ânimo, porque eu, o Senhor, sou contigo, onde quer. Aleluia. Deus está falando: eu sou contigo, eu não te deixei, mas se esforça. A situação, as coisas, ela só vai contribuir para nós pararmos, nos prostrarmos. Quantas vezes na minha caminhada, querido, não só comigo, eu imagino com os irmãos também, já pensamos em parar, jogar tudo para o alto. Senhor, não dá mais, não quero mais, não vou mais, está difícil, está doendo, estou decepcionado, estou frustrado, estou triste, estou com raiva. E Deus lá, pelo seu Espírito Santo, vontade de vir, nós continuamos. É porque Deus tem muita coisa para fazer em nós, através de nós. Deus. Aleluia. Mas nós olhando assim e falamos: Senhor, tu é tão grande, tão poderoso. E ainda se importa tanto com nós, falhos, pecadores. O amor de Deus ele é tão grande que ele vai além dos nossos erros. Os irmãos, lembra da vez que eu falei aqui que o rapaz estava evangelizando? E ele chega para a moça e fala: Jesus te ama. E ela fala: por que ele me ama? Aí ele fala aquela resposta lá quebrou minhas pernas. E eu fiquei pensando,
Eu, em um momento, comecei a chorar. E ela falou: por que tu está chorando? Aí ele falou: porque Jesus me ama. Falho, pecador, carnal, tantas vezes tropeçamos no mesmo erro. Às vezes decepcionamos o Senhor tantas vezes. Não há motivo para Ele nos amar. E Ele nos ama. Ele falou: eu também não sei. Eu sei que Ele nos ama, queridos. Aleluia. Você é amado por Cristo. Aleluia. O mundo odeia. Aleluia. Olha, é melhor ser odiado pelo mundo do que rejeitado por Cristo. Verdade, Pai. Então Paulo está falando: todo aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passou e eis que tudo se fez novo. Jesus está falando: olha, ainda é tempo de renovação. A Bíblia fala que aquele que começou a boa obra, ele é fiel para aperfeiçoar até o fim. Ou seja, nós somos obra dele. E o Senhor continua trabalhando na nossa vida dia após dia. Ele nos renova dia após dia. O Senhor, Ele é fiel, querido. A obra ainda está sendo concluída, porque a cada dia nós precisamos de algo novo da parte do Senhor, porque todo dia necessitamos ser renovados pelo Senhor. E Ele tem renovo para dar. Aleluia. Todo aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, e esse que tudo se fez novo. Há um novo céu e uma nova terra nos aguardando. Eu não sei a vida de ninguém, no teu particular, te conhece aqui quando vem cultuar. Mas quer dizer que Deus, Ele é fiel. A obra, Deus está aperfeiçoando e está fazendo. Às vezes nós olhamos para um lado, para o outro, e falamos: Deus, não está acontecendo nada. Há quanto tempo que eu estou orando nessa causa? Senhor, há quanto tempo que eu estou buscando em prol disso aqui, mas não tem acontecido nada. Entenda que a nossa visão, ela é apenas material, nós enxergamos isso aqui. Mas há um mundo espiritual. E nesse mundo espiritual, aleluia, Deus, eu tenho certeza que está trabalhando a respeito disso aí. Quantas guerras não está tendo, querido, a respeito da minha e da tua vida. Deus está trabalhando, Deus não fica devendo nada a ninguém. Enquanto fazemos para Ele, Ele é fiel para fazer em nós e através de nós também. Eu quero dizer que o ano é novo, mas não adianta ser um ano novo se nós continuarmos no velho, lá no passado, em 2025, talvez pensando nas falhas, nos erros. Jesus está nos chamando para algo novo da parte dele. Ele está nos convidando: olha, não só o ano é novo, mas eu te quero também em algo novo. Eu quero te renovar, e eu quero que você seja renovado. Aleluia. Aleluia, Deus. O Senhor renova, a palavra renova, a graça renova, o Espírito Santo dele nos renova e tem nos renovado. Eu quero dizer que Deus, Ele é fiel na tua vida e na minha vida. Querido, eu não sei as coisas que tu passa, o que ainda vai passar, mas eu quero fazer dependente de qualquer coisa. Fique firme com o Senhor. Amém. Para nós finalizarmos, a Bíblia fala que há duas casas que ficaram na areia e uma na rocha. Mas eu quero que você entenda que a chuva forte, o vento, a tempestade bateu forte nas duas casas. Mesmo que estava firmado na rocha, o vento bateu forte. A chuva bateu forte. Que me garante que não vou ter, que a casa não rachou, que talvez não balançou. Mas ela não caiu. Às vezes abalamos, às vezes nossa fé oscila. Mas o Senhor tem nos sustentado de pé. Glória a Deus. Fique firme. Essa é a palavra para o Senhor nessa noite. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade. Eu falo, fico muito feliz com a tua presença. A irmã Beatriz. O Senhor, Ele usa na palavra. Eu tenho muita vontade de Deus usar na revelação. Eu peço bastante. Deus usa na revelação, na profecia. Mas Ele usa da forma simples na palavra. Mas eu creio que, como Ele falou em Isaías, que a palavra ela não volta vazia sem antes fazer aquilo que te apraz. A palavra foi germinada e tenho certeza que Deus vai fazer brotar. E Ele vai cumprir com o propósito na vida de cada um. Amém? Agradeço a oportunidade em nome de Jesus.